Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Ele é o meu Deus, eu o exalto. Ele é o Deus de meu Pai, eu o glorifico. O Senhor é um guerreiro, omnipotente é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Deus fez maravilhas, o seu nome é Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Deus fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Ele é o meu Deus, eu o exalto. Ele é o Deus de meu Pai, eu o glorifico. O Senhor é um guerreiro, omnipotente é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Deus fez maravilhas, o seu nome é Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde e bem-vindos. Nós damos uma saudação a quem nos está a seguir em casa, sobretudo os doentes e também os familiares. Certamente aqui em Kingston haverá familiares que não vão sabendo da pandemia, ou amigos do Sr. José Garrido, por quem nós celebramos esta Eucaristia. Enviamos uma saudação a todos. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady of Fatima Church, da cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com o sacrifício, com a devoção, com o esforço e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja a festa de Santo Amaro, e é neste espírito de Santo Amaro
o santo tão conhecido, e de onde nós viemos, há tantas terras com o nome de Santo Amaro. Estou-me a lembrar Santo Amaro de Oeiras, ao pé de Lisboa, Santo Amaro, sei lá, tantos Santos Amares, e não é, mas o que importa não é a terra. A terra tem um nome por causa deste grande santo, que foi um dos continuadores da doutrina de Jesus Cristo e São Bento. E para melhor tomarmos consciência que somos pecadores, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo, dai-lhe luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, embora se mantenha a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos recear que algum de vós corra o risco de ficar excluído. Também nós recebemos a boa nova como os nossos pais. Mas a palavra que eles ouviram de nada lhes serviu, por não estarem unidos pela fé àqueles que a ouviram. Na verdade, nós que abraçamos a fé, entramos no repouso de que Deus falou ao dizer: porque eu jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. De facto, as obras de Deus estavam concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem falou assim do sétimo dia. Ao sétimo dia, Deus repousou de todas as suas obras. E noutro lugar, não entrarão no meu repouso. Apressemo-nos, portanto, a entrar nesse repouso, para que ninguém sucumba, imitando aquele exemplo de desobediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum e se soube que ele estava em casa, juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta, e Jesus começou a pregar-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, transportado por 4 homens, e como não podiam levá-lo até junto dele devido à multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde ele se encontrava e, feita assim uma abertura, desceram a enxerga em que jazia o paralítico. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que assim discorriam em seus corações. Por que fala ele deste modo? Está a blasfemar. Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes: Por que pensais assim nos vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma a tua enxerga e anda? Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se, tomou a enxerga e saiu diante de toda a gente, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos a festa de Santo Omar e quis Deus que nós celebrássemos missa de 7º dia pelo nosso irmão José Garrido. Toda a comunidade conhecia e, portanto, muita gente. Estive a ver que neste momento estão a acompanhar-nos cerca de 20 famílias, portanto, nas suas casas. E nós celebramos, quando nós dizemos estamos a celebrar missa de 7º dia, o número 7 em Israel, na terra de Jesus, é um número simbólico. É um número que se refere às coisas de Deus. O número 3, o número 5, o número 7 refere-se às coisas de Deus. E, portanto, nós, quando dizemos que estamos a celebrar a missa de 7º dia segundo a nossa tradição, que somos só nós no sul da Europa que diz que celebra a missa de 7º dia, portugueses, espanhóis, poucos franceses, italianos, é que tínhamos esta tradição de rezar a missa de 7º dia. E, portanto, nós ao dizermos estamos a celebrar a missa de 7º dia, estamos a dizer, nós confiamos o nosso irmão a Deus. Ali a nossa porta do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que vós não vistes, estamos a fazer a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Aproveitámos a porta que estava antiga, que estava junto do Santo Cristo, mas quem a fez, fê-la e havia um pedaço de corações, havia 4, penso eu, e calculando as medidas deu 7 corações. E para mim foi muito bonito, porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus tem sempre uma forma de nos falar. E ficará ali em cada porta de cada lado 7 corações. Simbolizando, tem as cruzes também, mas os corações simbolizando nós, que temos o nosso coração, que amamos a Deus. E são 7. Quis Deus que fossem 7. E é um número tão bonito.
mas quem fez a porta, que todos nós sabemos, o Sr. Alexandre e o filho, foi uma coincidência. Calculou os cálculos e deu 7. Portanto, é para nós uma honra e, sobretudo, sabendo o símbolo do número 7. O número 2, o número 4, o número 6 significam em Israel coisas referentes ao mundo e também ao mal. Não é da nossa mentalidade portuguesa. Nós não percebemos muito desta simbologia dos números. Por isso é que às vezes vemos pessoas a fazerem cálculos e são assim muito fora do normal e às vezes não tem significado nenhum. O nosso irmão José Garrido, que nos fazia grandes acolhimentos com a sua esposa e com os filhos lá em casa, e que nós agradecemos, e esta misa, esta Eucaristia também é um sinal de agradecimento. Todos nós sabemos um pouco a história. Trabalhou no bacalhau, uma vida tão difícil, tão dura, e pronto, e veio para o Canadá, como todos nós, e aqui fez a sua vida, mas a vida de cada um tem sempre a mão de Deus, o projeto de Deus, e isso é que é importante. Como a vida de Santo Amaro. Santo Amaro foi discípulo de São Bento. São Bento é considerado o patrono da Europa. Santo Amaro nasceu no século VI, mais ou menos quando nasceu Maomé, o fundador dos muçulmanos, o patrono dos árabes, também nasceu no século VI. E por isso é que no Corão tem muitas referências à Bíblia dos cristãos. Por exemplo, a mulher diz na Bíblia que Fátima, a filha de Maomé, é a mulher mais perfeita depois da mãe de Jesus. Porque são 600 anos depois de Jesus Cristo que ele nasceu. Portanto, tem alguma influência cristã. E nós vemos esta guerra, esta forma dos árabes às vezes reagirem, mas é por ignorância. Porque se eles souberem a Bíblia, eles não podem maltratar. Se eles souberem o Corão, não podem maltratar os cristãos. Porque está no Corão que Fátima será a mulher mais perfeita depois de Maria, da mãe de Jesus. Santo Amaro nasceu mais ou menos na altura de Maomé. E a determinada altura eu não vou dizer a vida toda dele, mas foi enviado por São Bento para o território onde hoje é a França, para fundar um convento. E nesse convento foi para a França no ano 535, no século VI. E em França contraiu uma doença, uma peste. A peste não é só agora do nosso tempo. Já houve períodos muito grandes na história em que houve pestes. No tempo de Santo Amaro houve uma peste. E tinha 72 anos. Contraiu uma doença, uma epidemia, a peste, que entrou no convento e dizimou quase todos os religiosos do convento, levando à morte uma centena de religiosos. Santo Amaro agonizou, esteve doente, com grandes dores, com a peste naquela altura, durante 5 meses. Morrendo para nós no dia 15 de janeiro do ano 584. Mas o seu exemplo de oração, o seu exemplo de trabalho, o seu exemplo de devoção a Jesus Cristo é que os cristãos depois começaram a imitar. São Bento tinha uma regra que era assim: ora et labora, reza e trabalha. Nós temos muita gente que hoje
trabalha, e já muita gente não quer trabalhar. Nós sabemos que é um mal da nossa sociedade, que há gente que não quer trabalhar, mas São Bento, há 1500 anos, deu uma regra: ora et labora, reza e trabalha. E Santo Amaro viveu esta regra: reza e trabalha. Nós às vezes andamos pela vida até atormentados. A nossa vida seria tão fácil se nós rezássemos. A rezar significa parar. Rezar significa fazer silêncio. Rezar significa pensar. Também é pedir. Mas quem se joelha para rezar tem que parar, tem que refletir, tem que pensar. E esta regra de São Bento, que Santo Amaro viveu, ora et labora em latim, que é uma regra que era a língua que se falava naquela altura, reza e trabalha, é uma regra que está atual nos nossos dias. E que também em inglês, é muito simples de traduzir: pray and work. É a regra de São Bento: pray, reza e trabalha. Pray and work. E o cristão tem que ser influenciado por isto e por este lema. Então coloquemos diante de Deus, sobretudo neste dia de Santo Amaro, porque nós, na história, fizemos-nos através do exemplo destes homens grandiosos, destes santos. Ali a porta que vai ficar do Santo Cristo vai ficar com 7 corações de cada lado. E eu vou falar muito no significado destes 7 corações, sobretudo sabendo de onde nós vimos. Era a cultura de Jesus. Quem as fez está aí. A porta foi agora aumentada há uma semana. Foi por acaso. Eu cheguei ao pé do senhor deles e disse: vocês já viram o bonito que está aqui a porta, o número? Isso foi por acaso. Nada para Deus é por acaso. Ou muito pouca coisa será por acaso. Nós é que não queremos ver. Mas eu convidarei, qualquer dia vou fazer uma oração ali em frente da porta, quando terminar ali a obra, para mostrar como Deus às vezes vai manobrando a nossa vida e vai agindo sem nós percebermos, às vezes pensando que é por acaso. Então, coloquemos-nos diante de Deus com humildade e não tenhamos vergonha de dizer que somos do povo que reza e trabalha, que pray and work, reza e trabalha, que é a regra que sempre orientou os beneditinos, os descendentes de São Bento. Seja louvado nosso Jesus Cristo. E com humildade coloquemos diante de Deus as nossas preces. Todas as preces que vós tendes no vosso coração. Rezamos por todos aqueles que têm partido, sobretudo neste tempo de pandemia. Há tantos cristãos e mesmo portugueses que em muitas terras nem sequer têm funeral. Neste momento nem há Eucaristia na maior parte das igrejas. Muitos morreram sozinhos, abandonados. Eu não sei o que é que o futuro vai pensar de nós. Houve muitos irmãos que morreram abandonados sozinhos. Rezemos por todos. E rezemos também pelos Estados Unidos. Eu costumo dizer, e já disse muitas vezes aqui na igreja, nós não estamos a ser informados. Os meios de comunicação social não nos estão a dizer a verdade. E nós temos que rezar neste momento pelos Estados Unidos, pelos militares, pelas forças de segurança, por toda a gente que trabalha nas forças militares dos Estados Unidos, porque nós habituámos-nos a sentirmos seguros no mundo por causa das forças de segurança dos Estados Unidos. E neste momento devemos rezar por eles, por todos, porque nós sabemos que há muitos filhos portugueses que são militares,
são polícias, são e também aqui no Canadá, mas neste momento, sobretudo, rezemos pelos polícias dos Estados Unidos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje lhes apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, por nosso Rei e direção de Deus. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo e fazei que ela santifique a nossa vida. Torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O vosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição deu-nos a vida eterna, e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo José Garrido, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos seus pais, dos seus amigos, conhecidos, todos aqueles que partiram antes dele, que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dê-me a sua palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, muito obrigado por virem celebrar a missa conosco, de 7º dia, porque nós somos uma família que caminha. O nosso lugar não é aqui. Nós, a nossa fé, aquilo que Jesus Cristo nos disse, é que nós somos de outra pátria. E é para lá que caminhamos. E, portanto, a nossa missão, enquanto cá estamos, é rezar por aqueles que vão partindo, fazer o bem, aquilo que Santo Amaro viveu na sua vida. Ora et labora, reza, trabalha, pray and work. Aquilo que Santo Amaro é a nossa missão neste mundo. Portanto, muito obrigado por virdes, thank you, e por celebrarmos porque somos uma família de crentes e daqueles que estamos a caminhar, a peregrinar, e temos que tomar consciência disto. Nós andamos muito confusos, muito iludidos, muito preocupados com muita coisa, e certamente, como dizia Jesus, como disse Jesus a Maria e a Marta, só uma basta, que é as coisas do Reino. Então, boa noite e obrigadinho por terem vindo a celebrar a Castilla.